Fala pessoal, delícia aqui ao vivo de novo, uma semana depois. E eu peço licença para a gente falar sobre vida, a despeito de todo o drama que a gente está vivendo, muitas famílias perdendo pessoas queridas, muita gente se solidarizando com tanta gente perdendo as suas pessoas queridas. E eu peço licença justamente para que a gente possa falar sobre coisas boas, né? Sobre a vontade de viver, solidariedade, esse espírito coletivo que precisa de uma vez por todas estar introjetado dentro de cada um de nós, né? Mais uma vez a gente vai falar sobre transplante de órgãos e sobre a felicidade de viver das pessoas que receberam um órgão que foi doado pela família de alguém que estava num momento de muita dor, mas que conscientemente percebeu que poderia fazer bem para uma outra família, né? Então é isso que a gente conclama aqui, é para isso que a gente está aqui, para falar sobre vida. E eu tenho convidados especialíssimos, eu já vou chamar o médico que vai explicar muita coisa para a gente, mas primeiro eu vou sabatinar, quero saber tudo da vida dele, o Dr. Edson Aracá, que ele já está aqui. Deixa eu colocá-lo aqui, Dr. Edson. Ele vai entrar pela Associação Brasileira de Transplante, ele preside a associação, vai estar aqui comigo. Daqui a pouquinho eu anuncio aqui os demais convidados, já agradecendo muito todo mundo que está aqui comigo, está aqui com a gente para ouvir esse papo de vida. Dr. Edson, e aí, tudo bem? Oi, Renata, tudo bom? E aí, Muito como é que você prazer tá? falar com o senhor, viu? Ai, vou chamar de você, pode? Claro, deve. A gente vai ficar falando da tua vida inteirinha, desde os primórdios. Eu sou trabalho de senhor, gente. Eu vou chamar de você logo de uma vez. Olha, é um prazer enorme estar aqui com você. O seu sorriso, né? A gente falou um pouquinho, a gente não se conhece pessoalmente, a gente falou um pouquinho pelo WhatsApp, né? E você me mandou a sua foto sorridente, foi a foto que estampou o convite, né, para essa conversa aqui que a gente tem ao vivo. Daqui a pouquinho a Priscila, queridíssima transplantada de rim também, o irmão dela, o Henrique, que doou o rim para ela, vão estar com a gente. Mas eu queria aqui aproveitar cada milésimo de segundo que a gente tem nessa hora, doutor Edson, que vai conversar. Primeiro, agradecendo demais a disponibilidade de te ouvir, né? De ouvir você falar um pouco sobre toda essa vida que você tem desde 20 anos atrás, quando você recebeu esse transplante, confirmou, consolidou essa cirurgia. Explica pra gente como é que foi essa descoberta, né, do problema renal que te levou depois a ter necessariamente de fazer o transplante. Bom, primeiro, né? Oi, Renata, pessoal que está aí ouvindo a gente, né? Realmente é um prazer muito grande estar aqui com você, né? Eu vi aquela última live que você fez com as meninas, das cicatrizes, assim, um negócio, nossa, impressionante, né? Super fantástico. E, sem dúvida, assim, um prazer estar aqui, muito bom, na verdade, também estar aqui falando desse tema, né? Então, legal você abrir esse espaço duas vezes seguidas, né? Assim, é bem bacana a gente poder discutir esse tema até com um público, talvez que não seja o público de transplantados, né? Então, assim, para a gente é super interessante, é muito legal. Então, obrigado mesmo pela chance aí de estar falando disso, né? Bom, Obrigada a vocês. Bom, meu nome é Edson, né? Eu sou médico de formação e, como você já falou, eu tenho 20 anos de transplante renal. Então, assim, eu há 20 anos atrás, a minha irmã, né, a Cristina, acabou me dando essa possibilidade de continuar, né? Continuar meus sonhos, meus projetos, minha vida, né? Continuar as coisas que eu queria fazer e tal, e nem sabia que uma doença ia acabar interrompendo esses sonhos momentaneamente, né? Então, assim, eu estava na faculdade ainda quando foi feito o diagnóstico, né? Então, no auge da juventude, né? Acho que quando você acha que você é invencível, né? Que nada vai te parar, que você vai realmente conquistar o mundo, né? Você recebe aquela notícia assim, falando, ó, veja bem, talvez não seja bem assim, né? E aí, na verdade, começou, né? Começou essa jornada, né? Uma outra jornada na minha vida, né? Porque, né, você tem uma doença crônica e, na verdade, você vai
morrendo a cada dia, né? Então, cada dia que passa, na verdade, você perde um pouco, né, de capacidade física, né, de é, força, né, energia. Então, assim, então é uma morte lenta, né? Não digo, claro, morte não, mas assim, você vai dia a dia perdendo muito das suas funções que te dão prazer, que te dão energia, que te dão uma série de coisas, né? Então, assim, o problema da doença crônica é esse, né? Então, eu tive essa doença crônica, uma doença renal crônica, né? E você descobriu com quantos anos exatamente, doutor Edson? Eu tinha 20, provavelmente 20, 21 anos, mais ou menos, porque eu estava Não no tinha tido nada antes? Não tinha tido nada antes? Não, não tinha nada antes. Não tinha nada antes, né? Então, assim, você vai aprendendo a conviver, né? Você vai aprendendo a conviver com isso. Uma coisa interessante, né? Que, assim, à medida que o tempo vai passando e, na verdade, a doença vai piorando, né? Você vai vendo que começa a ter algumas limitações, né? Você se impõe algumas limitações, né? Não que elas existam, né? São amarras que talvez a sua mente, né? Você mesmo acaba colocando, né? Que é, por exemplo, perspectivas de longo prazo, né? Então, assim, você não faz aqueles sonhos do tipo, putz, olha, né? Daqui tanto tempo eu vou querer estar não sei aonde, porque você não consegue mais enxergar esse longo prazo, né? Então, assim, você vai vendo que você vai começando a ter essa visão de curto prazo, vivendo o dia, vivendo assim mais aquele momento, aquela coisa e tal, mas assim, é sempre numa perspectiva mais negativa, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer realmente daqui a pouco, né? Então, assim, a condição crônica é muito ruim para as pessoas, né? Foi muito ruim para mim, né? E é muito ruim para quem passou por isso, né? E aí eu digo qualquer doença crônica, né? Porque tem esse problema de ir te minando, né? Com o passar do tempo, né? Você vai perdendo até a vontade de viver, né? Mas aí, né? A minha irmã apareceu, né? Então, não, peraí, gente, peraí. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assinando, brindando essa presença aqui do Dr. Edson, né? Contando pra gente um pouquinho da história dele, dividindo, compartilhando essa intimidade, né? A irmã foi doadora. O senhor estava falando, o senhor não, você estava falando que estava na faculdade quando recebeu o diagnóstico. Foi uma coisa muito rápida, a partir do momento que você recebeu o diagnóstico, já foi logo para diálise e já sabia que precisaria sim fazer o transplante, que não teria uma outra maneira de você, enfim, lidar ali com essa doença crônica? Fala desse tempo para gente. Não, não é assim imediato, né? Então, assim, a doença crônica tem isso. Você não vê muito sintomas no início, né? Sintomas e sinais você não percebe. Então, é aquela coisa que vai se te desgastando aos poucos. Então, até por isso, né? Você vai se acostumando, né? Porque é aquela velha máxima, né? O ser humano se acostuma com tudo, né? Até com as coisas ruins. E na doença crônica é isso que acontece. Então, assim, mas foi pouco a pouco, né? Então, você vê, quando fez o diagnóstico, eu ainda, putz, fazia tudo, né? Todo tipo de atividade, fazia esporte, né? Sempre fui um esportista na faculdade e tal. Então, isso continua normal, né? Então, assim, as coisas o tempo vai passando, né? E a mudança é muito imperceptível, né? Então, assim, você não se sente assim, que a coisa está tão ruim, né? Uhum. Os exames vão mostrando que as coisas não estão boas, mas você até acha que, pô, dá para ir mais um pouco, tá tranquilo, tal, né? Mas é lógico que, né, até porque a condição também não se deteriora de uma hora para outra, né? Então, enquanto você tem a função renal preservada, né, que você tem o tal lá de clearance de creatinina acima de 30, teoricamente você está ali levando, né? Você pode ter um pouquinho de anemia para algumas coisas, você pode ter, né, um pouco de uremia, alguns sintomas relacionados a esses problemas, mas na verdade nada que realmente, né, seja um super problema, né? Até porque, como eu falei, você vai se acostumando a essa situação, né? Mas, Uhum. lógico, chega um momento que quando realmente o seu rim vai parando de funcionar, né? Então o tal do clearance de creatinina cai abaixo de 30, aí é quando realmente os problemas começam a ficar muito mais exuberantes, né? Então aí realmente você começa a perder muita massa muscular, né? Porque até então você não perde muito, né?
você tem proteinúria, não sei o quê, então você perde massa muscular, até você, né, você nem ganha massa muscular, você só vai perdendo, né? Mas não é aquela coisa tão exagerada. Mas a partir do momento que o seu clearance baixa dos 30, né, que é o número meio mágico ali para os doentes renais, né, que é quando realmente entra numa situação mais crítica, né? Então aí é onde a coisa fica ruim mesmo. Então aí o rim, né, praticamente porque toda aquela substância que faz a produção de hemácias no corpo, né, que é a eritropoetina, ela é feita no rim. Então, se você não tem essa eritropoetina, você não vai ter hemácia, então você vai ter anemia. Anemia, lógico, fraqueza, né, falta de apetite, uma série de coisas relacionadas à anemia. Então, aí é quando as coisas começam a ficar exuberantes, né? E isso, para mim, só foi começar a acontecer, tipo, um ano antes do transplante, né? Então, Que foi quando? Quando meu você transplantou, transplante a partir foi, do momento que você foi em soube? 2001, meu transplante. Então, a partir de 2000, 1999, foi quando a coisa começou a ficar mais degringolada. E aí, assim, esse é o não digo que foi o bom, né, de ter a minha irmã como doadora, né? Porque é lógico, desde o momento que foi diagnosticada a minha doença, né, a minha família O ficou que era sabendo. exatamente? Tem algumas pessoas perguntando qual a doença base, o que você teve. Eu tive uma doença que se chama síndrome de Berger, que é um depósito de uma proteína, que é uma imunoglobulina, né, chama imunoglobulina A, que é uma proteína. Então ela começa a se depositar no rim, né? Tem depósito lá no glomérulo. Esse glomérulo é o órgão que faz a filtração renal, tal, né? Então, quando essa proteína começa a se depositar ali, ela vai começar a lesar, né, esse glomérulo e vai provocando essa lesão crônica, né? Então, até por isso que é uma coisa que demora tempos até, né? Tem muitos casos de síndrome de Berger que, na verdade, é benigno, né? Assim, a pessoa tem a síndrome de Berger, tem um pouco de depósito dessa imunoglobulina, que é a IgA, mas acaba não tendo tantas repercussões, né? No meu caso, não foi o caso. No meu caso, acabou evoluindo para insuficiência renal crônica mesmo, né? Uhum. Bom, e Então, aí, diante desse diagnóstico, precisamos de um transplante. E aí, saímos em busca de um doador. E o doador não, estava na sua casa. Como é que não, funciona? porque na verdade foi que assim, quando, lógico, porque eu ainda estava na faculdade, eu morava com os meus pais, quer dizer, não morava com meus pais porque eu estudei fora, eu morava numa república e tal, mas era com a minha família ainda, né? Então, lógico, quando foi feito todo o diagnóstico, não sei o que, de que eu tinha alguma coisa, né? Lógico que a minha família sempre ficou sabendo e sempre acompanhou essa minha doença, né? Então, assim, né, desde o início, né, minhas irmãs sempre se prontificaram a ser doador, se fosse o caso, né? E então elas sempre estiveram ali, né? Sempre minhas duas irmãs estiveram ali prontas Vocês para são em três. três, Vocês são em exatamente. três. Você e as suas duas irmãs, que são mais novas ou mais velhas? Mais novas, mais novas, mais novas, né? Então assim, então quando a minha situação realmente começou a ficar, né, numa condição crítica, né, que o meu médico viu que, putz, daqui a pouco vai precisar dialisar mesmo, né? E aí a diálise já é um outro processo, né? A diálise realmente é um processo muito mais desgastante, né? Um processo muito mais agressivo, né? Você perde muito mais condição de vida com a diálise, né? Mas então, assim, então, quando estava chegando o momento da diálise, né? Que na verdade falou, olha, está chegando o momento, né? O seu rim realmente está perdendo praticamente toda a função, né? Eu acho que é o momento de te pôr em lista, né? Então foi o momento que ele me pôs na lista. Só que aí as minhas irmãs começaram a fazer os exames, tal, né? Todos os exames de histocompatibilidade, né? Tudo, tal, para ver se, né, não teria problema, não sei o quê. Então, assim, então foi uma doação programada, né? Então, assim, quando meu rim realmente começou a apitar, falou, puta, o rim já foi, não vai dar mais, né? Daqui, sei lá, 15 dias, uma semana, você vai ter que começar a dialisar, né? Aí foi o momento que eu fiz o transplante, né? Então, até por isso, né? Eu não passei pelo processo de diálise, que realmente é uma coisa boa, né? Assim, realmente uma super vantagem que eu acabei tendo, né? Porque o processo de diálise é um outro tipo de... Já te leva para uma outra situação ainda, né? Quer dizer, quando você ainda não tem o doador, você necessariamente entra na fila. Quando você já tem esse doador, você faz um outro caminho, você não precisa estar na fila, porque você já tem o doador, não é que você está ali esperando por ele, é assim? Não, o meu médico me pôs na fila mesmo assim, né? Me pôs, porque a preferência
Renata, sempre é pelo doador falecido, né? Essa é a preferência, né? Todos Uhum. os médicos, existe um consenso aí, mais ou menos consenso entre os médicos, né? Que a doação inter vivos é uma super alternativa, é muito bom, né? É assim, sem dúvida, quando não se tem outra possibilidade, né, se faz, mas não é a primeira opção, né? Porque a primeira opção, é lógico, é você não tem, né? Porque todo processo cirúrgico causa risco, né? Por exemplo, se a minha irmã em algum momento desenvolver algum problema renal, ela não tem reserva, né? Porque ela só vai ter um rim, né? Então, assim, então é lógico, a intenção é você preservar o máximo possível, né? Com Uhum. que pessoas não passem por esse processo, né? Então, Uhum. eu entrei na fila, fiquei, mas aí foi uma opção nossa, né? Foi uma opção acordada, né? De que realmente, assim, a partir se eu fosse entrar em diálise, a minha mãe falou, não, você não vai entrar em diálise, né? Então, é o momento de fazer a doação, né? E geralmente assim, acho que todos os médicos acabam colocando o seu paciente na fila, né? Porque se chegar um rim, é melhor, né? É melhor que se use o doador falecido do que fazer a doação inter vivo para não expor a outra pessoa a um risco, né? Então, o melhor mesmo é você receber, e a primeira opção seria, né? Você receber de um doador falecido, né? É por isso que assim, a gente tem que sempre super incentivar as campanhas de doação, né? Porque né, você viu ali, você conversou com as meninas semana passada, você viu que ainda tem um gap muito grande, né? Entre todos os potenciais doadores e a quantidade de doadores efetivas que a gente acaba tendo nos hospitais, né? Então, assim, E tem uma... acho que muito em função da desinformação também, porque tem características religiosas, né, crenças, culturais, mas muita gente simplesmente não sabe, não se atenta para isso, né? Não imagina que possa salvar alguém, que possa ajudar, né, o coletivo. Então é por isso que a gente precisa falar muito, reforçar, né, que a gente está aí e quando a gente for embora, o que estiver funcionando que sirva para funcionar num outro alguém, né, que esteja disposto a viver, né, em condições de continuar vivendo, né, doutor Edson? Você tem toda a razão, Renata, é isso mesmo. Então, assim, existem vários fatores, né, que são inúmeros, que realmente, assim, a gente pode passar aqui, né, várias horas Sem falando de dúvida. fatores e como seria, quais seriam as possibilidades para a gente fazer isso, né? Então, tem desde, assim, falta de equipes suficiente, né, nas organizações de procura de órgãos, né? Tem desde falta de notificação nas UTIs, né, que não notificam a morte encefálica, né? Tem desde, por exemplo, equipes que não conseguem chegar até o local, então assim, tipo logística mesmo, né? Não Uhum. consegue chegar até o local para fazer a entrevista, né? Até, lógico, a negativa familiar, e aí por diversas, talvez, dessas crenças que você mencionou, por falta de conhecimento, uma série de coisas, né? Então, são vários os fatores que realmente podem impactar aí nesse número baixo, né, que a gente tem de doadores, né? Só para você ter uma ideia, o número que hoje o Brasil tem de doadores por milhão de habitantes, que é um índice, né? Hoje o Brasil está em torno de... Era 18, que era um número mais ou menos, né? Por conta da pandemia caiu para 16, então 16 por milhão de habitantes, 16 doadores por milhão de habitantes, né? E para você ter uma ideia, por exemplo, a Espanha, que é um dos, né, você acho que até mencionou na semana passada, a Espanha tem 40 doadores por milhão da população, né? Então você vê que existe uma lacuna aí que a gente pode trabalhar, né? Até porque, por exemplo, no Paraná, em Santa Catarina, a gente tem um número muito próximo desse da Espanha, né? A gente tem aí Assim? 38, 36, né? Nesses estados. Então, existe, dá para fazer, né? A Então, Espanha é assim, referência, doutor Edson? foi A Espanha é a referência? É onde mais se transplanta? para doação, a Espanha é um dos principais países, né? Que tem uma política já Uhum. bem evoluída, né? Eles têm até aquela lei da doação presumida, tal, né? Então, para chegar Uhum. nisso, de uma discussão muito ampla na sociedade, né? Então, você vê que realmente eles já estão
num outro patamar de entendimento, né? Então a gente tem muito o que fazer, muito para evoluir, né? Assim, mas voltando àquele tema, né? Por isso que assim a doação de falecidos é a preferência, né? E acho que Uhum. é mesmo. Mas no caso, né, de você ter a sorte, não é sorte. Você tem que ter pessoas que realmente têm essa empatia, têm essa sensibilidade, né? Exatamente. Isso não é sorte, né? Não Isso é, é não é. Agora, tem outro nome. tem outro nome, tem amor, né? É amor. Daqui a pouquinho a gente vai chamar a Priscila e o Henrique, ela transplantada de rim também, e ele, doador dela, irmão dela, né? Assim como aconteceu com você e com a Cristina, sua irmã. Agora, ali no momento, né, que você conversou com a sua família, não, então não, você vai para a fila, vamos aqui. Aí começa um exame geral na família toda para ver compatibilidade, tudo. Como é que é esse processo? Como é que era com vocês? Você ainda estudava nessa época? Já tinha se formado? Durante a Não, não. faculdade? Não, você ainda não tinha se formado. Não, já tinha me formado. Já fazia tempo. E médico ainda, né, que sabe Aconteceu, de tudo que está acontecendo com o organismo, né? Deve ser pior ainda, porque vocês são mais ali, sabendo tudo o que está acontecendo. Como é que foi esse processo familiar? Como é que foi essa investigação para ver a compatibilidade? E no momento ali que antecede o procedimento, né, propriamente dito, vocês se reuniam, vocês se abraçavam, vocês se... Explica pra gente. não, o processo é um processo muito técnico, né? Então, assim, lógico, a gente já tinha conversado, né? Tinha falado com as minhas irmãs, né? E essa minha irmã Cristina, ela tinha mais histocompatibilidade do que a minha outra irmã, a Veda, né? Então, por isso que ela acabou sendo a doadora, né? Mas, assim, a família já tinha já tinha conversado muito, né? Assim, eu não sei, né? Acho que é um processo. Aí é cada família, né? Mas assim, a minha família sempre teve muita. A gente sempre foi muito unido, né? A gente sempre teve muita. Assim, apesar da cultura japonesa, né? Que as pessoas acham que existe alguma coisa diferente nisso, né? Mas não existe, né? Família, essa troca de família, ela acontece como em qualquer outra família, né? Então, assim, na verdade a gente já tinha conversado, né? A gente já tinha falado, né? Aconteceram os exames e tal. Na verdade, o que acontece, pelo menos eu sentia, né? Era um momento de muita introspecção, né? Então, assim, não tem essa coisa de ir lá e ficar, ai, não sei o quê, veja bem, né? Estamos aqui do seu lado. Não, porque eu sabia que elas estavam do meu lado e elas estavam bem tranquilas. Ela, né, estava bem tranquila com toda essa situação, né? Então não tem essa coisa, né? Tem um momento de introspecção, porque na verdade, como eu falei, né, o risco não é só para mim, o risco é para ela. Uhum, Ela uhum, está por um procedimento muito grande, né? É muito grande. A cirurgia de retirar, inclusive a cicatriz dela é maior do que a minha. uhum, A minha cicatriz é desse tamanho aqui. A dela é um negócio aqui atrás, assim, que vem aqui e vai para trás, não sei o quê, que é enorme, entendeu? É um negócio uhum. gigante, né? Então, na verdade, assim, o que tem é isso, né? Então, mas assim, antes da cirurgia, né, eu lembro que ela ficou no quarto do lado do meu, tal, e a gente saiu meio que junto, né, para o centro cirúrgico, né, os dois meio juntos, tal. E na verdade você só pega na mão, né? Então assim, E aí, doutor Edson, vocês vão para o mesmo centro cirúrgico, vocês entram na mesma sala, e aí retira dela e coloca em você imediatamente ali. Como é que funciona isso? a gente vai para o mesmo centro cirúrgico, salas diferentes, né? Mas quando começa assim, a cirurgia dela começa, né? No linguajar médico é abrir, né? Quando começa a abrir, Uhum. essa, É abrir estranho esse linguajar é, médico, né? É uma é, loucura. quando começa a Sim. cirurgia nela, né? Praticamente no mesmo momento começa a minha cirurgia também, né? Porque tem todo o processo de abertura, né? De você preparar o campo cirúrgico e tudo isso, né? Então, na verdade, essa é uma das grandes vantagens da doação intervivo, né?
é que, na verdade, o tempo de isquemia do órgão é muito pequeno, né? Porque é só o momento de retirada do órgão, né, da doador, fazer as devidas lavagens, né, e tudo que precisa para tirar o máximo possível de anticorpos que possam estar agregados e não sei o quê. E aí fazer a colocação, né, como se fosse né, um reparo muito, parece um negócio meio mecânico, né, mas é isso, né, fazer a colocação no receptor, né, aí no caso. E no seu caso, você retira o seu rim, que estava completamente, os dois completamente comprometidos, retira não retira. Não retira. Coloca a outra parte ali. Você Você tem mantém 3 rins. eu acho que praticamente todos os transplantados renais têm 3 rins, né? Porque os outros 2 depois eles deixam de funcionar, né? Eles vão perdendo a função, não sei o que, até por conta da vascularização também, tudo isso aí, né? Então, vão parando de funcionar. Então, o rim transplantado, ele é colocado aqui na frente, né? Na cavidade abdominal, região inguinal, aqui na frente, né? Então, é assim que é feito, né? Então, ela fica com um rim a menos, né? O doador vai realmente perder um rim, ficar com um rim a menos. Então, é por isso, né, que eu volto a frisar, né, que a doação interviews não é a primeira opção, né? E eu vou ficar com 3 rins, né? Só que 2 não funcionam e da pessoa, né, dela, no caso da minha irmã que doou, é o rim que vai funcionar, vai passar a funcionar assim, a partir do momento que fez lá todas as anastomoses necessárias, assim, o rim volta a funcionar na hora, praticamente, né? Tanto é que quando você acorda da cirurgia, você já acorda diferente, você já acorda outra pessoa, né? Outra pessoa. Impressionante, assim, é muito nítido isso, né? Você acorda diferente já, né? É um órgão vital, né? Tem muita gente que passou por essa experiência, agradecendo, falando palavras bonitas aqui. Gente, um beijo para todos. Não vou ler todos, senão a gente não vai conseguir ouvir ainda mais, tanto do Dr. Edson como da Priscila e do Henrique, que eu já vou chamar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta antes, Dr. Edson. Atividade física sempre esteve na sua vida, desde a infância, sempre praticou, na faculdade? Durante esse processo todo, apesar de debilitado, apesar de ficar cansado e ficar realmente com limitações físicas, né? Não conseguindo, como é que foi o esporte para você? De que forma ele te ajudou fisicamente e também, principalmente, mentalmente? Não, Renata, atividade física acho que é uma coisa que todo mundo tem que colocar na agenda, entendeu? Independente, né, de qualquer situação, mesmo no pré-transplante, hoje tem vários estudos falando da atividade física, lógico que supervisionada, no pré-transplante, para realmente ter uma melhor condição no pós-transplante, né? Então, a atividade física melhora, inclusive, depois da reabilitação. Então, eu sempre fiz, sempre pratiquei, sempre gostei de jogar tênis, né? Eu corria, já fiz, né? Por exemplo, corri 3 vezes a São Silvestre e tal, né? Jogo tênis, né? Então, eu até... Joga tênis? Não. Eu tô sabendo que você domina o tênis, é campeão. Aí é o modesto. Isso, assim, nos Jogos Mundiais, eu já trouxe 7 medalhas para o Brasil, né? Então... É mesmo? Bem legal, isso é bem legal. Então, assim, mas eu acho que o esporte, ele tem que fazer parte, entendeu? Ele tem que fazer parte, porque o esporte, assim, além de toda a melhora física que ele dá, né, que todo mundo já conhece, né, então ele realmente vai melhorar, mas ele melhora muito todo o aspecto psicológico também, né, em termos de autoestima, de autoconfiança, né, e para o pós-transplante, então, quando você está ali buscando pequenas vitórias, né, a atividade física é fantástica, né, porque imagina que você está ali, um dia você não consegue levantar da cama e ir até o banheiro, né. No dia seguinte, né, pô, você está levantando da cama, indo até o banheiro e já dando um passo até a porta do teu quarto, né? Pô, já é uma outra vitória. Quer dizer, então, essas pequenas vitórias vão te dando uma sensação de que você pode fazer as coisas, que é muito importante, né? Então, eu acho que a atividade física, para qualquer um, é isso. São essas coisas e são essas pequenas metas que você vai estabelecendo, e na atividade física isso é possível, né? E aí vai te dando essa, né, te voltando essa autoestima, voltando para você aquela autoconfiança de que você pode fazer as coisas e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que a atividade física tem que estar presente na vida de todo mundo, né? Sem Lógico, dúvida. com orientação, né? Com, lógico, alguém falando, ó,
seu limite, hoje o seu limite é até aqui, né? Daqui uma semana seu limite pode ser um pouquinho mais para lá. Então, assim, sempre com orientação, mas tem que fazer porque, assim, né, a gente sabe que reduz mortalidade, reduz, né, chance de risco de doenças cardiovasculares, diabetes, uma série de coisas, né? Além do que, né, por exemplo, o esporte, a gente sabe que essas corridas de longa distância, por exemplo, a Pri, né, que está aí engajada no triatlon, né? Por exemplo, a Pri deve ter né, o que acontece nesse pessoal que pratica esporte de longa duração? Diminui o nível de corticoide, que é o hormônio do estresse. Então, assim, diminuindo o hormônio do estresse, pô, lógico que você vai se sentir melhor, né? Além do que produz endorfina, serotonina, né? A serotonina, a gente sabe que é aquele hormônio que ele está, aquela substância que está nesses antidepressivos, né? Então, por exemplo, quem sofre de depressão toma alguns remédios à base de serotonina, né? E o esporte, normalmente, assim, por si só, já vai produzir isso. Então, assim, olha o efeito benéfico que isso traz para as pessoas, né? Então, assim, eu quero ver se dá tempo da gente falar um pouquinho dos limites, porque eu tenho bastante curiosidade de entender, né, quais são os limites. Os limites, claro, são diferentes, né, para quem transplantou ou não transplantou. Deixa eu introduzir aqui a Priscila e o Henrique. A Priscila já chamei aqui, enviar solicitação. Já vou também trazer o Henrique. Aqui, Henrique. A Pri entrou. Pri, querida! Oi, tudo bem, Rê? Tudo bem? Olha as medalhas Tudo todas bem. dela. Ai, que arraso, gente. Que delícia. Tudo bem, Edson? E aí, Pri, tudo bom? Tudo bem, você? E aí, Henrique? Quanto tempo? Olá, tudo bem? Boa noite. Fala, Henrique. Tudo bem? Boa noite. Gente, que delícia. Eu podia ficar quieta aqui, só deixar vocês falando, né? Que maravilha. É muito bom, gente. É um privilégio tão grande de estar aqui com vocês e poder falar, poder ouvir, né? Poder provocar essa reflexão tão importante. E outro dia eu estava conversando com a mãe de uma menina, garotinha, uma criança transplantada, e ela falou: olha, muito obrigada por você falar sobre esse assunto. É raro alguém não transplantado, que não seja desse universo ou que não tenha um familiar, falando disso, né? Gente, o que somos nós como indivíduos, nada no meio do mundo, né? A gente aqui nós somos isso, né? Sociedade. Então, que essa nossa conversa aqui possa trazer muita reflexão para quem ainda não entendeu que a gente é nada, né? Sozinho a gente não é nada. E o transplante de órgãos fala muito sobre isso, né? Porque sem alguém para doar, a outra vida não acontece, né? Pri, querida, é um prazer ter você aqui. A Priscila já, enfim, conheço de outros carnavais, não é? Sim. Ontem, 45 anos, aí no auge, super bem feliz, com os treinos aí pela frente, triatleta, acho que o que mais gosta ali no triatlon é a bicicleta, né? Você pratica muito, Pri. Conta um pouquinho pra gente do seu transplante, quantos anos você tinha, só relembra um pouquinho aqui para quem não te conhece. Eu sou um bebê do transplante, Rê. Enquanto o pessoal aí tá com 20 anos de transplante, 15, eu sou um bebê. Eu estou só há 4 anos transplantada. Eu transplantei em março de 2017. Então, ou seja, esse mês eu comemorei 4 anos de transplante. Mas eu soube da minha doença há uns 20 anos atrás, mais ou menos, também. E fiz o tratamento conservador durante todo esse período. E a ideia dos meus médicos, desde o início, era tentar o transplante pré-emptivo, que é, ou seja, o transplante sem que passe pela diálise. Uhum. Se minha família aceitasse ser a doadora de órgãos, se houvesse compatibilidade, um monte de cis, né? Mas a ideia seria essa, para que eu não tivesse que passar pela hemodiálise, justamente pelos motivos que o Edson explicou aí, né? E como eu descobri a doença com bastante antecedência, dava para a gente fazer toda essa programação, que geralmente às vezes não acontece, porque a doença renal é muito silenciosa. Ela acontece e a pessoa não descobre. Se ela não faz exames, ela não descobre. Ela não dá muitos sintomas visíveis, né? Não tem dor, né? Não tem aquela coisa, tinha uma dor e fui para o hospital. Não tem isso. Então, quando a pessoa descobre, geralmente já está para ir para hemodiálise, muitas vezes, né? Muitas pessoas que são renais crônicos, acontece muito isso, é muito normal isso acontecer.
E como eu descobri com bastante antecedência, eu pude fazer todo esse planejamento, essa organização e tal, e fazer toda essa... Tanto é que os exames de compatibilidade eu fiz alguns anos antes de transplantar, né? E aí foi a minha médica até brincou, falou assim, olha, Henrique, guarda aí bonitinho, cuida dele aí bonitinho, que na hora que chegar a hora, a gente faz a cirurgia. E aí o que o doutor Medina um dia me falou, eu falei, mas quando vai ser isso, doutor Medina? Ele falou, seu corpo vai avisar pra gente. Agora o exame é clínico, não é nem por números mais. Vamos ver como é que você vai estar em questão de qualidade de vida. Porque até chegar na hemodiálise você não vai, mas tipo, na hora que começar a ter muito pouca energia, dificuldade para fazer qualquer coisa e tal, aí a gente faz. E aí realmente foi isso mesmo, assim, a questão clínica que comandou. Tanto é que pelos exames eu ainda aguentaria mais algum tempo sem o transplante. Mas aí já estava atrapalhando a minha qualidade de vida, né? Já estava atrapalhando o meu dia a dia, já estava atrapalhando as minhas atividades. Então, aí ele falou que não é errado. Atividade? Você Sempre já fazia fiz. atividade física? Sempre fez? Sempre fiz. E sempre continuou gostei. desde o começo do seu diagnóstico, você continuava fazendo? Eu parei no pré-transplante. Foi errado. Deveria ter continuado. Mas eu parei porque eu não aguentava mais. Eu já estava assim, muita preguiça, sabe? De ir. Eu achava que era preguiça, assim, preguiça de fazer, mas não é preguiça de fazer. Me dava sono, me dava cansaço, me dava moleza. A natação foi o último esporte que eu fiz antes de transplantar. Eu chegava, às vezes, a botar o maiô, trocar de roupa, pegar a bolsa da natação para ir para academia, aí sentar na cama e falar assim, eu vou amanhã, hoje eu não aguento. E aí, no dia seguinte, eu tentava de novo e não ia. No dia seguinte, aí eu falei, vou trancar a academia porque eu tô pagando e não tô indo, né? Aí, realmente, eu já não tava... Aí, o que eu fiz? Para eu não ir pro pós-transplante tão ruim, eu fiz uma troca, né? Falei, já que eu não tô conseguindo fazer atividade física, eu vou cuidar da alimentação. Que é outro ponto também. Aí, eu fui na nutricionista e falei assim, olha, me prepara pro transplante. Prepara o meu corpo. E aí, eu entrei com uma alimentação bem regrada, meses antes. E aí a alimentação me cuidou de mim, assim, no detalhe, para eu entrar em cirurgia um pouco mais saudável e tal. E para a alimentação estar toda certinha, para quando eu saísse do transplante eu tá bem, entendeu? E aí realmente a atividade física, um ano e meio, uns 2 anos antes do transplante, eu fui diminuindo. Mas eu sempre fiz isso, fiz spinning, joguei tênis, joguei squash. Qualquer esporte que me chamavam para ir, eu tava indo fazer, porque eu joguei bate vôlei. uma bolinha? Vocês batem uma bolinha? Você bate uma bolinha? Nunca joguei tênis com Edson. Tem um treino mas ela fala que não é ela, mas é ela. Você não acredita. É mesmo? Descobriram um vídeo aí que a menina parece comigo. Parece, mas não sou eu. E a menina joga muito. Jogando Tenista. E a menina joga muito. E aí eles cismaram que sou eu. Eu falei, não sou eu, quem me dera. Ela tá treinando escondida, né? Pra ela vai lá competir com você, doutor Edson. Agora, Henrique, você nessa história toda, então você já fez também todos esses testes de compatibilidade anos antes. Quantos anos antes? E o que passou pela sua cabeça quando você ouviu que a sua irmã provavelmente precisaria de um transplante e que você sim queria estar junto, doando a sua parte, né? Não só fazendo a sua parte, mas ali, literalmente, doando um pedaço para que a sua irmã pudesse seguir em frente. Fala um pouquinho dessa sensação e desse sentimento para a gente. Legal, boa noite para todos aí. Muita gente me pergunta, né, o que você pensou, né? Na hora que fala assim, a Priscila precisa do seu rim. Eu não pensei em nada. Foi uma coisa muito natural. Não consegui, eu fiquei pensando no que eu pensei. E não descobri que absolutamente nada. Eu falei assim, tá aí, o rim tá aqui, tá guardado. Quando vai ser? Só isso. Ela até me ligou uma vez, eu em Belo Horizonte, ela em São Paulo, né? Eu fui fazer os testes de compatibilidade em São Paulo, eu, minha mãe e o meu irmão. E quando saiu o resultado, apareceu que eu estava... Era quase... É 100%, né, Pri? 99,99999%. E eu não pensei em nada. Eu falei, beleza. E a Priscila perguntou, quando chegou em 2016, ela falou assim, a gente precisa fazer o transplante ano que vem, 17.
quando que é melhor para você? Se organiza aí no trabalho. Aí eu falei assim, pode ser depois do carnaval? Ela falou, pode. Aí nós fizemos depois do carnaval de 2017. Eu fui para Salvador, como não dá para perceber que eu gosto tanto de Salvador, né, de carnaval. Sim. Mas eu fui para o carnaval em Salvador, fui para o carnaval em 2017, depois do carnaval, em março, né, dia 15 de março, nós fizemos transplante. E foi muito legal. Então, assim, não pensei em nada, foi uma coisa muito natural, não me preocupei com nada, não pensei em nada, não pensei, pô, o que eu vou fazer só com um rim? Nada disso passou pela minha cabeça. Até hoje não passa, porque a minha vida é normal. Eu não parei de fazer absolutamente nada do que eu fazia antes do transplante. Doutor Edson, essa história da compatibilidade, né? Por exemplo, no caso deles, que são família, e do seu caso também, né? O que é levado em conta? É o tipo sanguíneo? Que tipo de exame é preciso fazer? Porque o Henrique era 99,9, não sei se o outro irmão e a mãe também, mas pode ser que seja a pessoa da mesma família, irmão, mãe, pai, que não sejam compatíveis? Explica pra gente isso tecnicamente. Bom, aí já é bem... Acho que o detalhe do detalhe eu não sei, mas lógico que o tipo sanguíneo é uma das coisas que é levado em consideração, mas não é o principal, né? O que eles falam tem um antígeno que se chama HLA, né? Então, é visto o quanto você tem de compatibilidade dentro desse HLA, que é o antígeno de histocompatibilidade, né? Agora, o detalhe de como isso é feito, qual é a medida, por que um irmão tem mais que o outro ou menos que o outro, né? Aí eu realmente não vou saber te informar. Eu tenho um fator positivo que eu sou O positivo, o meu sangue é O positivo, né? Então eu sou doador universal, né? Isso aí já é meio caminho andado, né? Você foi na época antes de doar o rim? Mas eu cuidei bem do rim. E na época, Rê, a médica falou assim, olha, primeiro a gente vai sondar os irmãos de mesmo pai e mãe, porque eu tenho outros 2 irmãos do meu pai. Ele falou, primeiro a gente pesquisa nos irmãos de mesmo pai e mãe. Os pais a gente deixa até por último. Porque a compatibilidade maior é entre os irmãos. Só que no meu caso, o meu outro irmão deu 50% de compatibilidade, então, ou seja, daria para fazer o transplante com ele também. E minha mãe também deu 50% de compatibilidade. E quando a médica falou que o Rick tinha sido escolhido por causa da compatibilidade maior, a minha mãe falou que ela queria ser a doadora, que não ia ser meu irmão, que ia ser ela. E uma briga familiar. E aí ela bateu o pé falando que era ela. Falou, não, sou eu que vou doar. Eu falei, mãe, mas não é questão de perguntar quem é que vai doar. Agora é questão técnica, né? E a minha mãe teve a capacidade, Renata e Ed, de chegar para a médica da Priscila e falar assim, não é possível que ele tenha 100% compatível. Ele bebe, ele toma cerveja. Não pode. Ela tentou me desconstruir para não ser eu. Ele bebe, não pode. A médica falou assim, mas é bom. Você bebe? Não, eu tomo cerveja, tá bom. Cerveja é diurética, tal e tal. Ela explicou para ela. Não pode, não pode. Genial. Agora, isso também eu tenho essa curiosidade. Quanto mais esse doador tiver hábitos saudáveis, melhor, né? Eu imagino que seja simples assim, não, doutor Edson? Sem dúvida, né? Melhor para o doador nesse caso, né? Porque o rim ele vai ter as suas características ali, né? Tem os exames que você pode medir para ver se a função renal dele está boa, tal, né? Agora, os hábitos saudáveis são bons para a pessoa como um todo, né? Agora, é lógico que, por exemplo, né, se você bebe, não sei o quê, o órgão mais afetado, quer dizer, o rim também, mas, por exemplo, é o fígado, né? Então, aí sim, poderia ter um pouco mais de problema, alguma coisa assim. Mas, assim, na verdade, o hábito saudável é bom para todo mundo, mas né, se a pessoa vai doar e não sei o quê, sem dúvida, para ela é muito mais importante ela ter um hábito saudável, né? Mas o órgão em si, ele tem toda uma avaliação prévia, né? Através de exames e tudo isso, né? Para se fazer essa doação, né? Então, assim, o pessoal realmente, até por isso que, por exemplo, até um tempo atrás, eles tinham uma certa... Não é que tinham, né? Mas, assim, eles não colocavam órgãos de pessoas muito idosas em pessoas muito jovens, né? Porque eles achavam que podia ter algum comprometimento. Isso também já está mudando, né? Então, hoje, até doação
de pessoas idosas já está praticamente assim, normal também, né? Então, ele faz ali, faz a avaliação do órgão, e se está ok, transplanta também. Então... Uhum. A pessoa transplantada, ela tem um check-up particular, porque todos nós precisamos fazer check-up, né? Quanto antes a gente descobrir qualquer coisa, melhor, né? Qualquer doença, qualquer problema na fase inicial, melhor que a gente descubra assim. Vocês têm um check-up particular? E no caso do Henrique, da sua irmã, por exemplo, das pessoas que doaram, né, em vida, também passam a ter um check-up particular, porque tem um órgão a menos, parte dele a menos? Não, no caso do meu irmão, é o check-up normal, que ele tem que fazer todo ano, que ele já fazia todo ano, ele sempre, né, o Henrique sempre foi bem cuidadoso. Então, minha médica falou, pessoal, não vai mudar absolutamente nada. Depois que você doar, você volta para os seus exames tradicionais e tal. Para a gente que é transplantado, a gente passa a ter uma rotina quadrimestral, no meu caso, hoje, de exames. Então, assim, a cada 4 meses eu faço alguns exames de sangue apenas, e para medir alguns níveis, para acompanhamento, e ultrassom abdominal, se necessário e tal. Mas, assim, é um acompanhamento, não é nada muito especial, mas é mais constante, né? No meu caso, a cada 4 meses. Mas no início do transplante, você faz, tipo, 2, 3 consultas por semana, e depois passa para uma vez por semana, aí vai aumentando o tempo, entendeu? Até chegar numa coisa que é manutenção, né? Que é para acompanhamento mesmo. Então, no meu caso, eu faço, por exemplo, uma vez por ano só. Olha aí, eita pessoa quando tem 20 anos de transplante, tem certas mordomias. Alguém falou, na verdade, o doutor Edson tem 80 anos, mas ele é japonês, então ninguém fica sabendo que ele tem 80, parece que ele tem muito menos. Né? Quantos você tem, doutor Edson? Eu tenho 59 anos. 59, é o mais velho aqui da turma, né? O Henrique tem 54. Eu tenho, né? 54, isso. 54. E você faz os seus exames também regularmente, está tudo certo? Você vai de Abadá fazer os exames de sangue? Quase isso, Renato. Faço todo ano também, né? Faço sempre, mas dou aquele olhar para o rim, né? Para o sistema renal, né? Sempre converso com o médico, falo assim, ó, só tem um rim. Aí o médico dá um olhar especial, coloca alguns exames a mais, a gente dá uma olhada especial para isso, mas nunca tive nenhum problema, né? Já sempre me preparei, igual a Priscila falou, que se preparou para o transplante, sem eu saber que ia transplantar. Eu, uns 5, 6 anos antes do transplante, eu comecei a me preparar também, porque eu não fazia nenhum esporte físico, nenhuma atividade assim. Fazia musculação, porque todo mundo fazia, mas eu não fazia. Depois, de repente, eu comecei a procurar preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta. E quando eu cheguei na época do transplante, eu estava muito bem preparado fisicamente, né? E a saúde também estava de vento e popa. Eu acho que, assim, sem eu saber, alguma coisa falou assim, ó, se prepara aí, que lá em 2017 você vai precisar dessa saúde, dessa energia para poder entrar no transplante. Isso aconteceu. Uhum. E foi tão bom esse momento que eu cheguei no transplante, que 3 meses depois do transplante, eu corri a Maratona do Rio de Janeiro. Exatamente 3 meses. Eu já estava inscrito há um tempo, eu ia cancelar, eu cheguei para a médica da Priscila e falei assim, ó, em junho eu tenho, isso é em março, né? Em junho eu tenho a Maratona do Rio. Eu cancelo, eu corro. Ela falou, corre. Não perde, corre. Você vai ter uma dor abdominal, que essa dor vai durar um pouco ainda, durante algum tempo. Até o final do ano você vai ter dor, porque cortou essa parte do abdômen, mas corre. Começa a treinar daqui a 1 mês e pouco, você começa. E eu comecei, no 2º mês depois do transplante, a treinar devagar. No 3º intensifiquei e corri 42 km no Rio. Foi a primeira vez em 17. Então, assim, é vida normal mesmo. Em 19, eu fiz o desafio do Rio, eu corri 69 km no final de semana. Corri a meia maratona e a maratona, né? Eu falo muito isso para incentivar, porque às vezes as pessoas querem doar, ficam com medo. Pô, eu vou ter vida normal. Eu podia continuar fazendo as mesmas coisas. E sempre quando eu acabo a maratona, eu pego uma long neck de cerveja, gravo um vídeo e abro aquilo aqui, ó. Eu estou tomando a cerveja, acabei de correr a maratona, a medalha aqui. A gente divulga nas redes sociais para as pessoas ficarem mais tranquilas com isso, né? Que é uma vida normal que a gente tem. Sem dúvida, o Lê está falando aqui bastante com a gente, ele contou que ele também transplantou, e ele falou, puxa vida, a minha família não quis doar, enfim, nem os pais, nem os irmãos, falaram, uma certa invejinha de vocês
Lê, o que importa é você estar aqui com a gente, falando com a gente, participando, né, ouvindo e vivo, né, com condições de interagir aqui. É muito importante isso que você falou, Henrique, da saúde, né? Porque sempre que a gente ouve falar de transplante, está sempre ligado a uma coisa um pouco sombria de doença, né? É o centro cirúrgico, é a pessoa muito debilitada, toda entubada, toda cheia de questões ali, branca, né? Com aquela fisionomia de doença, efetivamente. E a gente aqui, a gente fala de vida, né? De vitalidade, de vivacidade. Você falando que meses depois foi correr uma maratona, claro, você já tinha, né, essa experiência de corredor, já treinava antes, mas é isso, né? E também os médicos, toda essa equipe que lida com vocês, ter essa visão de saúde, né? E de que tudo é possível, gente, vamos viver, né? E a hora de todo mundo, em algum momento, vai chegar. E se a gente consegue que a medicina nos ajude, a gente vai fazendo. E o que depender de nós também é preciso que se faça, né? Sabe o que eu queria? Que alguém me dissesse que horas são, gente. Eu nunca tenho relógio. 6h50. Aí eu só fico... 18h50. Então a gente tem 10 minutos. Tá bom, Isso. porque às vezes eles derrubam aqui quando a gente passa de 1 hora e eu quero deixar salva bonitinha. Eu queria saber dos três. Atividade física hoje, né? Então, doutor Edson, você é medalhista, não sei quantas medalhas, enfim. Ano que vem é que tem um Mundial na Austrália? Dos transplantados? Não, Ano que vem? não vai ter. 2023. Não tem. Não 2023. 2023. 2020, mas por causa da pandemia. Por causa da pandemia. E aí você está sempre treinando. Como é que você faz? Porque você é um cara de altíssima performance. Como é que você tem feito agora na pandemia? Como é que são esses limites do treino para você? É um pouco mais minucioso? Precisa controlar mais alguma coisa que uma pessoa que não passou por um transplante não precise fazer? Existe isso? Não. Assim, lógico que cada um é cada um, né? Cada um sai com uma condição pós-transplante, né? Tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a quantidade de imunossupressor que você toma, né? Então, com o regime de imunossupressão que você está. Então, assim, eu, até por ter uma histocompatibilidade grande também, né? Igual o Henrique e a Pri, então, assim, a minha carga de imunossupressão é muito pequena, né? Então, assim, e eu já estou bem, 20 anos depois, já estou bem habituado. Então, assim, mas eu, assim, logo depois que eu saí do transplante, com 6 meses, eu já tinha voltado à atividade física plena, praticamente, né? E o meu médico falou, se você, né, não sentir nenhum tipo de restrição, né, porque você é que conhece o teu corpo, né? Você vai fazendo, né? Então, na verdade, assim, para mim, não tem nenhuma restrição, mas não é a mesma história para todo mundo, né? Eu acho que isso que é importante, por isso que é importante buscar essa orientação que a Pri até comentou, não só de um educador físico, um fisioterapeuta, né? Mas também de um nutricionista, porque tudo isso vai ajudar, né? Então, mesmo que você não consiga fazer, sei lá, né, correr a maratona igual aqui, talvez você faça ali os seus 5K, né? Os seus, né? E tranquilo, isso já é legal. Então, o limite depende de cada um. Para mim, né, você perguntou se eu tinha alguma restrição ou impunha algum limite no meu tipo de treinamento. Não, nenhum. O problema é que, lógico, eu estou ficando velho, então também já não aguento mais um treino de juvenil, né? Então, aí é outra história. Pri, você, Pri? Olha, eu não tenho restrição de atividade física, nunca tive. O Rick falou, como minha médica né? Ele perguntou, cancela ou eu corro? Ela falou, corre! É porque ela é corredora e o marido é triatleta. Então ela tinha certeza absoluta, mas eu tinha certeza ela é absoluta. uma incentivadora total do esporte, né? Então, assim, quando eu falei para ela que eu queria fazer triatlon, ela virou para mim e perguntei se eu podia. Ela olhou para mim, mas por que não poderia? Não entendo o porquê dessa pergunta sua. É porque a gente coloca esses limites na nossa cabeça, né? E não tinha essa limitação. Então, assim, eu voltei para atividade física um mês depois para voltar à massa muscular, porque eu tinha perdido toda a minha massa muscular por causa da doença renal. 3 meses depois eu comecei a correr, 6 meses eu fiz a minha primeira prova de corrida, 1 ano depois eu fiz a minha primeira prova de triatlo. E aí não parei mais. E assim, eu tinha perguntado para minha médica se eu podia ir para o Mundial.
de transplantados, né? Onde o triatlon é feito em dias separados, né? Você corre num dia, pedala em outro e nada em outro dia. E aí, na hora que eu falei isso para ela, ela virou para mim e falou assim, não, ok, você vai para o Mundial, mas você vai fazer a prova de triatlon aqui, que tem não sei aonde. Ela me deu quase o calendário de São Paulo para eu poder fazer as provas. Então, assim, eu falo que eu ainda não descobri o meu limite, ainda não. Estou procurando ele ainda, né? Um dia eu acho. Que delícia. 45 recém-feitos, né, Pri? Fez aniversário Isso. ontem. Henrique, você falou que na hora, né, que, olha, a Pri precisa do rim. Tá bom, então, o rim tá aqui, né? Para a hora que precisar. E no comecinho da conversa com o Dr. Edson, ele falou uma coisa que eu até anotei aqui, né? Ele falou, a gente se acostuma com tudo, né? A gente se acostuma com as situações boas e com as situações ruins também. E a gente vai se acostumando quando a gente tem uma dor, quando a gente tem uma doença crônica, quando a gente tem algum problema, quando a gente tem algum perrengue emocional, né? Nem todo mundo consegue se livrar disso, né? A pessoa acha que, não, tá escrito aí para mim, eu vou deixar por isso mesmo, né? Como é que funciona isso para você, né? Você é um cara muito alegre, muito festivo, né? É muito bom ouvir a tua gargalhada, muito bom saber dos seus abadás todos. Olha, eu dou um rim, só que depois do carnaval você me espera um pouquinho aí, né? O que dá para a gente falar para quem está aqui acompanhando a gente com essas questões todas, né? Crônicas, ou não, às vezes é um perrengue só emocional mesmo, e não está sabendo muito se desencilhar, está acomodado nessa situação de pouca vitalidade, né? Como é que a gente pode terminar essa conversa aqui? Eu queria que você fechasse. O Edson falou uma coisa importante. Nosso corpo se adapta a tudo, né? E é corpo não físico, né? Físico e mental, né? O nosso emocional, o nosso mental, ele se adapta também. Então, tudo depende da gente mesmo. Se você está naquele momento que está triste, que não acha que não vai fazer, que não vai dar certo, a coisa está aqui dentro. Se você traz isso aqui junto com o físico, os dois se juntam, se abraçam e um vai dando força para o outro. E você consegue subir as escadas até chegar numa parte que, de repente, você vai olhar para o lado. Eu consegui vencer e passar por isso tudo. E tenho mais força para ir para o outro nível. Né? Então, eu falo o seguinte, para quem ainda tem tem alguém na família, algum amigo que precisa de um órgão, que seja o rim, que seja quem se possa doar em vida, né? Principalmente o rim, pense direito. Né? Pense direito que sua vida vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque a minha felicidade é porque eu descobri o propósito da minha vida. Por que eu estou aqui na Terra? Eu vim para ser irmão da Priscila e doar o órgão para ela, para doar o rim para ela. Eu vim para isso. Esse é o meu maior propósito de vida. E quem consegue descobrir propósito de vida em vida, gente? Deus deu uma coisa para mim e eu consegui descobrir esse propósito. Então, assim, se todo mundo conseguisse ter essa felicidade na vida, essa força, esse foco, tudo melhora. Tudo. Absolutamente tudo. Os caminhos se abrem, o vento começa a soprar para um lado só. Para o lado que você quer que sopre para você ser feliz. É isso. Fantástico. Doutor Edson, você é médico de muitas pessoas que passaram por transplante? Elas procuram por você, pela sua experiência? Não. Você é gastro, né? Sou e não faço transplante. Não faço. Mas as pessoas vêm te consultar, querem saber, querem entender, eu imagino que sim, não? Porque médico, a gente sempre tem uma perguntinha para fazer pro médico, né, gente? Naquela festa, naquele evento, o cara é médico, dói aqui, dói ali, dói não sei o quê. Exato. E você, por ter passado por isso, as pessoas te procuram para que você conte um pouquinho da sua experiência, como é que foi, como é que não foi, como é que você se sente, como é que você está vivendo, enfim, tem um pouco isso? Não. Acho que agora sim, né? Porque, na verdade, agora como eu faço parte da BTX, né? Então, na verdade, assim, agora eu ativamente saio falando disso, né? Então, eu não espero as pessoas virem me perguntar. Na verdade, ativamente agora, eu falo de transplante, né? Eu falo de doação, eu falo da importância de você ter essa discussão com a família, né? A importância, né, dos transplantados fazerem atividade física, tal, né? E assim, então é um tema que para mim agora é o meu dia a dia, né? O meu dia a dia agora é falar de transplante, é tentar expandir, né, esse tema, essa temática, né, para uma discussão mais ampla na sociedade, né? Então,
Eu não espero as pessoas virem me perguntar. Na verdade, eu já vou falando disso, né? Não, que bom. E a gente vai falando. Meus queridos, muito obrigada. É o máximo. Eu vou estar aqui pelo menos uma vez por mês falando sobre isso. Eu vou me organizar aí com as meninas, com os meninos. Henrique, você é um sucesso, menino. Todo mundo dizendo que você é maravilhoso. A Paty Fonseca desesperada aqui já vai acabar o tempo, né, Paty? Meninas, meninos, muito obrigada. É muito legal estar aqui, é muito legal a gente poder informar as pessoas são desinformadas muitas vezes, essa ignorância leva as pessoas a caminhos estranhos, e a gente está aqui para informar, para contar, para dividir, para fazer refletir, e vocês contem comigo, porque para mim é um privilégio, eu aprendo tanto, e eu poder ajudar a tocar o coração de alguém, a ajudar a pessoa a entender o que acontece no mundo, é um privilégio, assim, é uma honra. Um beijo enorme em todos vocês. Beijo. Um prazer muito grande. Obrigada, Rê. Pra gente, né, Henrique? Que a gente possa se aglomerar muito em breve, Isso aí. todo mundo vacinado, né? Com todo mundo com saúde. O meu respeito, a minha solidariedade a todo mundo que perdeu alguém, que está passando por um momento complicado, e que a gente tenha discernimento e tranquilidade para sair dessa, né? Pensando no coletivo. Um beijo, queridos. Muito Beijo, obrigada. gente. Correr atrás de Obrigada, internet Rê. também é esporte, hein? Aproveita. É isso aí. Carnaval 2022. Muito obrigada. Carnaval. Um beijo, gente. Tchau. Doador forever.